Você sabia que a economia italiana está passando por uma das piores crises de dívida pública da Europa? No nosso papo de economia de hoje eu vou te mostrar tudo o que aconteceu para chegar nesse nível e também o que esperar do futuro da economia italiana. Se essa é a primeira vez que estamos nos encontrando, muito prazer. Eu me chamo Miro Leite, sou consultor e mestre em investimentos. E antes da gente entrar aqui no conteúdo, eu só peço você deixar aquele like, se inscrever aqui embaixo, clicando no sininho, que é para não perder nenhum dos vídeos que trazemos por aqui. A dívida pública da Itália é uma das maiores preocupações na zona do euro. Atualmente, a dívida do país representa mais de 150% do seu PIB, tornando-se uma das mais altas de toda a Europa. Atrás apenas da Grécia, que venhamos e convenhamos, teve uma crise agora recentemente por conta da dívida pública e já está começando a se reestruturar, coisa que ainda não aconteceu na Itália. Esse nível elevado de endividamento limita a capacidade do governo italiano de investir em setores que são críticos, como a parte de infraestrutura, educação e também aumenta a pressão sobre as finanças públicas do país. O custo de vida é uma das cargas mais pesadas para o país. E cada aumento nas taxas de juros agrava ainda mais essa crise, tornando a dívida ainda mais difícil de ser gerenciada ali dentro da zona do euro. E a Itália, ela enfrenta essa dívida pública massiva há décadas. E as razões incluem o crescimento econômico que é muito lento, a alta carga tributária sobre a população e a ineficiência do setor público, que acaba trazendo aí mais e mais custo para o governo, para a dívida pública do país. Além disso, uma das características da economia italiana é o elevado gasto social, que inclui pensões e aposentadorias que são muito generosas, sendo um dos principais gastos do orçamento público. A baixa produtividade também contribui para a crise, pois sem o crescimento econômico, o país encontra uma dificuldade em reduzir o montante da dívida pública. O impacto ele é sentido em toda a zona do euro, pois uma crise maior na Itália pode prejudicar a economia da União Europeia como um todo. Para lidar com a crise, o governo italiano está tentando implementar algumas políticas aí de austeridade fiscal, né? E as reformas estruturais para poder reorganizar toda a finança pública do país. Essas medidas visam cortar gastos e aumentar a arrecadação, mas são altamente impopulares entre a população, que já sofre com o alto desemprego, coisa que também é um problema dentro da economia italiana, e também a estagnação econômica, do baixo crescimento, como eu acabei de mencionar. Além de tudo isso, a Itália também depende do apoio da União Europeia para reestruturar toda a sua dívida e evitar uma crise ainda maior. Porém, as negociações são muito complicadas e muitos italianos têm resistido também àquelas políticas de austeridade, o que dificulta a ampliação dessas reformas econômicas que sejam consistentes e duradouras aí para poder, solucionar todo o problema que a Itália está passando. E aí a gente fala então um pouco do futuro econômico da Itália, que está sob um grande risco. Com a dívida pública em um nível tão alto, o país enfrenta o que a gente chama de vulnerabilidade financeira, especialmente se as taxas de juros continuarem subindo feito elas estavam subindo. Isso aumenta o custo do financiamento da dívida e pode empurrar a Itália para uma crise fiscal ainda mais grave, ainda mais impactante. Outro desafio é a questão do crescimento econômico limitado. Sem crescimento, a Itália terá dificuldades em pagar a sua dívida. Lembra que quando a gente fala de dívida sobre PIB, se o PIB crescer, o denominador aqui crescer, essa relação vai ficar menor. Só que por conta de todo esse problema aqui de falta de crescimento econômico, a Itália tem dificuldade em pagar a sua dívida, o que pode levar o país a uma reestruturação de dívida ou até mesmo um colapso econômico, o que afetaria toda a zona do euro, não somente a Itália. Lembra que é um escopo global ali da zona do euro, todos os países conversam entre si e a Itália ela não está sozinha. Então, a crise econômica na Itália não afeta apenas um país, afeta toda a zona do euro e potencialmente o mercado global. Um agravamento na crise italiana poderia causar instabilidade nos mercados financeiros, especialmente aqueles que têm são mais relacionados com o euro, né? E aí trazendo então uma grande volatilidade para a moeda, o euro. Isso pode impactar investidores e empresas que dependem dessa estabilidade econômica europeia para poder funcionar, para poder se manter. Para investidores, o cenário é desafiador, mas também pode representar oportunidade. Se você analisar os impactos em setores europeus e souber diversificar sua carteira de forma estratégica, você pode ganhar bastante. Coisa que a gente ensina em detalhe aqui no canal e eu super recomendo que você se inscreva e bata no sininho que é para não perder nenhum dos vídeos que trazemos por aqui. Por isso,
Fique atento às mudanças no cenário econômico europeu, que será crucial para você proteger bem os seus investimentos. A crise econômica da Itália e a sua dívida pública elevada são desafios complexos e com consequências de longo alcance. O futuro da economia italiana depende da capacidade do país de realmente conseguir implementar as reformas e de uma política fiscal coordenada junto com a União Europeia para poder, então, traçar uma reestruturação da sua dívida. A situação é difícil, mas acompanhar de perto esses movimentos e entender os seus impactos pode ser fundamental para investidores e para aqueles que têm interesse no mercado europeu. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, inscrever-se aqui no canal, batendo no sininho e comente aqui embaixo quais são as suas opiniões sobre a crise econômica da Itália. Você acha que eles vão conseguir sobreviver, que vão conseguir superar isso ou não? Bom, fico por aqui e te aguardo então no próximo vídeo.